quais foram as suas influências musicais no folk e no rock rural? Bom, as minhas maiores influências nessa área aí, então a gente vai pegar Almir Sater, a gente vai pegar Renato Teixeira, eu gosto muito do Zé Ramalho, do Zé Geraldo, do Ricardo Vignini. Aí essa coisa do folk, eu gosto muito da música americana, né, também, do Uhum. Mandolim Orge, do Mipso, e por aí vai. Tem muitas referências do folk, né, americano. Certo. Você, em 2009, começou a sua carreira. Você cantou em algum grupo? Antes de 2009, 2019, né, eu comecei minha carreira solo, mas antes eu já vivia da música, desde 2012, mais ou menos, eu já vivia da música. Em 2012, eu lancei um trabalho com a Ruído Fino, que foi minha primeira banda. Eu lancei um disco com essa banda, era uma banda de rock tropical, uma coisa assim, pop rock, né? E eu lancei com as minhas canções, eram 10 canções. Depois disso, eu tive outros grupos onde eu também tocava música soul, samba funk, groove, blues. Eu tive um grupo e vivi aí durante todo esse tempo trabalhando na noite, tocando em barzinhos, principalmente músicas, releituras, né? E aí, depois, em 2019, eu lancei o meu trabalho solo. E desde lá, eu venho trabalhando as minhas canções. E as composições de letras, quais são as inspirações? Você já escreveu alguma história de amigos ou de pessoas que escreveram para você? Olha, as canções, muitas delas, elas são inspiradas na vida real, com certeza. Sim. Sem dúvida. Eu tenho músicas que eu de repente estou lendo um livro Sim. aqui, estou lendo agora esse livro aqui, ó. Hum. E aí, de repente vem uma ideia através da meditação ou de algum exercício que eu fiz desse livro, ou, por exemplo, Pausa e Silêncio, que é uma música que eu escrevi na pandemia, lancei recente. Eu estava meditando no fundo da minha casa, que tem uma fazenda, estava fazendo aquela caminhadinha matinal, e aí, de repente, me passou um vento. Sabe aquele vento brisa que passa assim, ele arrepia até o pelo do seu braço, não sei, uma coisa diferente. Sim. E aí, naquele instante, eu capturei umas folhas caindo da árvore, o rio, né, o movimento do rio, da água do rio. E aí escrevi essa música, escrevi a frase que é: respiro um minuto, ouço o vento, balançar as flores, arrepiar os meus pelos. Enquanto o mundo lá fora regenera, agora espero o silêncio. Então, cada música ela nasce de uma maneira. É claro que tem música, por exemplo, Velha Amiga nasceu dessa história aí, de eu ter feito faculdade lá em Araraquara, na Unesp, e essa vida, né, do universitário, de morar em república, de dividir a casa com amigos. Então a música nasceu daí, dessa história. Mas cada música tem vem de um lugar. Não necessariamente, às vezes ela vem de uma vez. Às vezes você escreve uma frase aqui, depois uma frase ali, aí a melodia vem depois. Nos É conte mais ou sobre... menos assim. Ah, tá. Tá certo. Fabiola Beni, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu gostei muito de entrevistar você. Gratidão, eu que agradeço e até. Até mais. Quais estilos você mistura e o que você aprecia ouvir? Eu gosto muito de música romântica,
Independente se é um forró, se é um sertanejo, se é uma música clássica, eu gosto, desde pequena, eu sempre gostei muito de músicas românticas. Eu cresci, né, ouvindo a minha mãe ouvir Roberto Carlos, Vanderleia, então essas músicas bem românticas mesmo, Fagner, então eu aprendi a gostar de música romântica, só que um estilo que eu me identifico muito é com sertanejo. Tá certo. Como que é lidar com as dificuldades sendo artista independente? Como que você grava os seus discos? Como faz para divulgar o retorno das vendas nos meios digitais? Como que é feito para atrair o público? Realmente é tudo com muita luta, né? A gente que é artista independente, o pessoal aqui onde eu moro, né, em Maceió, Alagoas, aqui é muito complicado da gente ser reconhecido, da gente ser valorizado. Realmente, o povo parece que só gosta do que vem de fora. O que vem daqui, embora nós temos um celeiro de talentos aqui, mas é bem complicado, né? Até quando a gente vai tentar um patrocínio, né, de uma empresa, a gente leva muitos nãos, são muitas portas na cara, né? Muita gente que realmente não acredita. Para você ter ideia, quando eu fui lançar a minha música Amorzinho de Emergência, com o clipe, eu estava procurando 2 bailarinos, um rapaz e uma moça, para fazer a participação no clipe. E, assim, como eu não tenho, né, condições financeiras de pagar realmente um profissional, uma pessoa... E aí eu fui atrás de parcerias, de pessoas que pudessem ser parceiros nesse momento. E aí eu falei com várias pessoas, né? Eu consegui os 2 que aparecem no clipe, mas antes de eu conseguir, eu levei alguns nãos e chegou uma pessoa, um professor de dança, que ele falou dessa forma, que foi até a Bia que falou com ele. A Bia mandou uma mensagem para ele e disse: olha, é uma artista da terra, artista local, mas o trabalho dela tem uma visibilidade muito boa e tudo que ela pode fazer para divulgar o seu trabalho, ela vai fazer. Aí, se você puder nos dar essa força, ela vai custear o seu deslocamento, né? No caso, as despesas, ela só não tem como lhe pagar um valor no momento. Até porque eu tive um custo bem alto com o clipe, que foi R$ 10.000, com a música Amorzinho de Emergência, só com ela, né? Sim. Contando de tudo, assim, da música, clipe, tudo. Aí, quando a gente falou, ela fez esse primeiro contato com ele, o que ele disse foi assim: visibilidade, artista que não é famoso, não, minha filha, sem condições. Se eu for, eu vou só pela resenha mesmo, mas que artista da terra, artista independente, sem ser famoso, não tem visibilidade nenhuma. Ele disse dessa forma. E aí a gente ficou assim, eu digo, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje eu não tenho visibilidade, né? Quem sabe amanhã ele não pode dizer assim: poxa, que foi que eu fiz, né? Que oportunidade eu perdi. Podia estar ali agora aparecendo, sendo destaque, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. E outra coisa é que todo grande um dia foi pequeno. Verdade. Né? Márcia Fernanda, foi um prazer te entrevistar. Estou muito feliz. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Tá certo. Além das piadas, existe alguma fórmula para o humorista, comediante fazer sucesso? Eu acho que ele tem que gostar, porque eu fico, hoje é engraçado, né? Quando eu fico vendo meu passado, época de escola, ou quando eu vou aconselhar alguma amiga, ela geralmente às vezes para mim fala: Gabriela, você é muito engraçada. Aí eu fico assim, cara, eu acho que já vinha, mas eu não sabia e não utilizava isso, né? Porque, na verdade, eu nunca busquei essa audiência que eu tenho hoje, essa exposição que eu tenho hoje, eu nunca busquei na minha vida. Ela aconteceu e foi muito assustadora no começo. Minhas redes sociais sempre foram trancadas, então, a única conta que eu abri foi a do TikTok. Quando ela estourou, eu cheguei a trancar ela de medo, de tentar entender o que estava acontecendo, porque eu abri, às vezes tinha 5.000, 3.000 pessoas que tinham entrado, e aquela coisa de você não saber quem está te adicionando, o que está acontecendo, me deu muito medo mesmo. Então, eu nunca busquei isso. Mas hoje eu entendo que existia um propósito por trás disso. E aí, quando eu me soltei, aí todos os canais que eu resolvi trabalhar, todos os canais, graças a Deus, é sucesso. O Instagram você abriu depois do TikTok? Não, o Instagram eu tinha, mas era mais assim, eu não utilizava
E era mais família, né? Aquela coisa mais de você postar alguma coisa. Era muito difícil eu postar, não era muito de postar, não. Realmente, eu não era muito desse negócio de expor, não. Muitos comediantes usam o humor para, além do humor, é claro, fazer críticas sociais ou ensinar valores. Para você, é importante essa função que vai além de nos fazer rir? Muito importante. A gente pode tomar de exemplo o pastor Cláudio. A forma como ele prega, falando sobre relacionamento, o respeito que o homem tem que ter com a mulher, até onde a mulher tem que ir com o homem, até onde, né, aonde é normal a mulher agir, ser daquele jeito, onde é normal e todos os homens agir de certas formas e fazer aquilo tornar leve e fazer os casamentos dar certo. Então, acho que o que ele faz, a forma como ele passa isso, já é o maior exemplo de como que ele consegue transformar e conseguiu trazer uma quantidade de pessoas muito grande de volta para a igreja, por conta da forma como ele prega, trazendo essa linguagem mais popular, que é mais fácil de atingir. Por mais que muita gente ache que acha que é desrespeito, às vezes, o linguajar que ele utiliza, mas o linguajar que ele utiliza é o que a gente utiliza. Então, é mais fácil você atrair isso do que você ficar falando difícil, pregando uma coisa chata, e a pessoa não prestar atenção nem no que está sendo falado. Mas há algum assunto, na sua opinião, Gabriela, que o humor não pode mexer? Não, eu acho que o humor consegue deixar qualquer tipo, né? Assim, lógico, não falando de violência, né? E violência infantil, violência da mulher, que isso não é uma coisa que se faz piada, né? Quando a gente se trata de violência direta, assim. Mas acho que o humor, ele cabe em tudo. É igual você estava falando, sobre política, acho que usar o humor é uma forma muito legal de você, né, chegar até as pessoas, casamento, esse tipo de coisa. Mas tirando essa parte da violência, que eu acho que isso não tem como se brincar, já é outro patamar, de resto eu acho que sim. É porque eu pergunto isso porque teve um filme que o Porta dos Fundos fez com relação a Jesus que foi muito questionado, muito criticado por conservadores. Você acha que fazer você chegou a assistir esse filme ou não? Não cheguei a assistir, não, mas quando você falou, acho que eu já vi um comentário. Eu acho o seguinte, existe um limite para tudo na vida, né? A gente tem que aprender a ter o limite. Eu acho que a gente pode fazer comédia, a gente pode responder, mas a gente tem que entender que a gente tem um limite até onde chega no outro, né? Eu acho que tratar de religião é uma coisa que dá para você falar dentro da igreja católica, dá para falar dentro de evangélico, espírita, tudo, mas existe um limite de respeito. Chega um ponto que você passa do respeito com aquela outra religião, e aí tá errado. A partir do momento que você ofende, né, a partir do momento que você passa do limite daquele respeito, aí já não é comédia. Tá bom. Obrigado. Eu gostei bastante de falar com você. Eu que agradeço e muito obrigada pelo convite. O que são os lipídios, carboidratos e se são saudáveis? E quanto que devemos ter em nosso corpo para não passar do limite? Ótima pergunta. Lipídios e carboidratos são moléculas facilmente consumidas dentro da nossa alimentação. Então, os lipídios são as gorduras. Quando a gente pensa neles, vai ser o óleo vegetal que nós usamos ali na cozinha normalmente, vai ser o azeite, vai ser as castanhas, os amendoins, todos eles possuem gorduras. Os carboidratos são os tubérculos. Quando a gente pensa em tubérculos, é tudo aquilo que está embaixo da terra, que foi cultivado embaixo da terra. Então, é a batata de todo tipo, inglesa, batata doce, batata branca, batata rosa, é a mandioca, é a mandioquinha, são os cereais. Cereais são o quê? Cereal matinal, o arroz, as massas, eles são os carboidratos, né? Ambos fazem parte ali da nossa energia, é isso que eles promovem para o nosso corpo. Então, as gorduras é a nossa segunda fonte de energia, ela também é importantíssima para a produção hormonal e também manutenção da temperatura corporal. Os carboidratos é a nossa principal fonte de energia, é importante para a construção de várias estruturas dentro do nosso corpo, é importante para o nosso DNA e nosso RNA. O consumo deles é muito individual, vai de acordo com cada indivíduo, porque somos únicos, então não dá para colocar todo mundo dentro ali dos mesmos critérios. Cada indivíduo vai ter uma quantidade X a ser consumida. Certo. O óleo de cozinha, ele pode ser em algum momento saudável?
Depende do tipo de óleo que nós utilizamos. O óleo de cozinha, hoje nós temos de soja, de milho, de canola, de girassol, tem o azeite. É importante usarmos com moderação, importante utilizarmos ele ali para o preparo de fazermos refogados ou alguns temperos muito específicos. O que não é interessante dentro dos óleos? Nós utilizarmos ele como fritura por imersão. O que é fritura por imersão? É quando nós depositamos o alimento totalmente dentro do óleo. Ali ocorre uma oxidação, porque ele vai pegar uma temperatura muito elevada. O alimento, ele absorve essa gordura oxidada como se fosse uma esponja. E daí nós consumimos esse alimento riquíssimo em óleo oxidado. Isso faz mal para o nosso organismo, tá? Então, se nós utilizarmos o óleo com moderação para fazer a parte de refogados, tá ótimo. Utilizarmos o azeite para temperar a salada, excelente. E além da água, quais líquidos devemos beber e até abusar? E quais devemos evitar? A água, coitada da água, nosso corpo chora sem a água que a gente sempre deixa de tomar, né? A água não tem substituto. Ela é única, ela é importante para a hidratação corporal, ela é importante para vários processos que acontecem dentro do nosso metabolismo. Eu até brinco muito no consultório, principalmente com as pacientes que são mulheres. Eu falo, sabe quando você olha no espelho ali atrás na coxa, parece que tem um monte de celulite, aquela pele está toda assim enrugadinha? É só tomar água que ela fica linda, parecendo um pêssego. Porque o nosso corpo, ele pede por água. Inclusive, uma dica aí para o pessoal, quando nós não ingerimos água, o nosso corpo ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele sabe que nos alimentos há água na composição. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai te mandar sinais para que você coma mais, porque ele quer retirar a água do alimento. Então, olha como o nosso corpo é inteligente. Então, vamos parar de enganar o nosso corpo. Vamos começar a consumir água, regrinha de ouro, pelo menos 2 litros por dia. No entanto, você também pode complementar tomando um suco de fruta, de preferência natural, porque ele vai ser rico em fibras, em vitaminas e minerais, que é importantíssimo. Evitem os sucos industrializados, evitem os sucos de polpa, prefiram sempre os sucos in natura, ali que são feitos na hora. É muito benéfico para o nosso corpo também a gente ter aí esse tipo de suco, tá? E claro, não devemos abusar da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela faz muito mal para o nosso organismo. Ela também é extremamente calórica. Só para vocês terem uma ideia, a bebida alcoólica, ela é mais calórica do que o carboidrato que vocês morrem de medo de comer. Então, cuidado com a bebida alcoólica, porque ela realmente não faz bem para o nosso organismo, né? É aí uma bebida a ser evitada. Obrigada por todos vocês estarem nos acompanhando. Continuem acompanhando o canal aí do Solano, que sempre traz informações, que sempre traz aí muita riqueza para nós. E também me acompanhem nas redes sociais para ter cada vez mais aí informação de qualidade a respeito da nutrição. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista.